Jesus veio para continuar a história de Israel e também para dar início a um projeto muito importante chamado Igreja. Ele chamou para perto de si 12 apóstolos e os enviou. Ele os ensinou com a sua mensagem e com a sua vida e chamou isso de Evangelho do Reino. Jesus teve que enfrentar os poderes deste mundo. Ele enfrentou o diabo, enfrentou os líderes religiosos, enfrentou o Império Romano. Por isso Jesus foi morto, mas ele ressuscitou e subiu ao céu e foi glorificado. Então ele enviou o Espírito de vida e a igreja começou a sua missão pelo mundo. O número de discípulos cresceu para todos os lados, falando de Jesus e contando as suas histórias. O Espírito inspirou os apóstolos para escrever sobre a vida e o reino de Jesus. Mas, como Jesus, eles também foram perseguidos e mortos. E os que continuaram o seu trabalho também foram perseguidos e mortos. Eles foram exilados, difamados, espoliados, crucificados, decapitados, pendurados e queimados. Mas continuaram falando de Jesus enquanto o seu sangue era derramado. Foi um deles, o africano Tertuliano, que disse que o sangue dos discípulos derramado era como sementes para que novos seguidores nascessem. Essa perseguição durou pelo espaço de 300 anos. Quando as coisas acalmaram, eles reuniram todos os escritos dos apóstolos e chamaram de Novo Testamento. Muitos discípulos se dedicaram ao estudo da doutrina dos apóstolos e pregaram a mensagem. Orígenes, Irineu, Agostinho e outros. Foi o africano Atanásio de Alexandria, juntamente com Eusébio de Cesareia, que estudaram muito e convenceram os outros discípulos sobre quais eram as cartas e as epístolas que realmente tinham sido escritas pelos apóstolos de Jesus e deveriam ser incluídas nesse livro. Logo que a perseguição diminuiu, muitos discípulos enriqueceram. E eles acharam que o reino de Jesus já estava ali mesmo em Roma. Eles se uniram com o reino desse mundo e se acomodaram com as injustiças. Mas muitos discípulos fiéis denunciaram esse engano. Basílio, Gregório de Nissa, Macrina e muitos outros. João, o Boca de Ouro, chamado assim por causa da sua pregação eloquente, diz que enquanto houvesse pessoas, gente com fome e outros vivendo no luxo, isso era sinal de que o reino ainda não estava perfeito. Ele pregou na capital do império e ele disse: esse freio de ouro na boca do cavalo de vocês, essas argolas de ouro no braço dos seus escravos, esses adornos de dourados em seus sapatos, são sinais de que vocês estão roubando o órfão e matando de fome a viúva. E assim, ele chamou essas pessoas ao arrependimento, dizendo que se elas não se arrependessem, elas iriam prestar contas ao juiz dos juízes, quando ele viesse definitivamente implantar o seu reino. Daí por diante, muitos ficaram discutindo teologia, mas outros continuaram sendo servos. O Espírito de Deus fez com que a mensagem se espalhasse até os pontos mais distantes da terra. Às vezes, eles iam voluntariamente, como Raimundo Lúlio, Bartolomeu de Las Casas, Mateus Ricci. Outras vezes, eles eram conquistados por povos mais fortes do que eles, como aconteceu com os escandinavos. Os vikings
conquistaram territórios cristãos e depois foram conquistados pelo Evangelho de Jesus. Mas chegou o tempo em que a igreja se dividiu tanto entre cleros e leigos, que a imoralidade dos papas aumentou muito. O pior deles foi o Rodrigo Borgia, o espanhol. Para muitos servos, isso estava errado. Então eles protestaram e começaram a traduzir as escrituras para as línguas dos povos. Tyndale, Wycliffe, Lutero, João Ferreira de Almeida e outros. Porém, muitos cristãos que não eram verdadeiros perseguiram os servos, enquanto ao mesmo tempo conquistavam de forma cruel os reinos da América, da África, da Ásia e escravizaram a muitos. Depois disso, os protestantes, então dedicados a Deus, levaram a mensagem por todos os cantos do planeta e assim os europeus chegaram até mesmo a dominar o mundo. Foi o tempo de missões, um novo tempo de missões. William Carey, Hudson Taylor, William Cameron e muitos outros. Pela primeira vez, a igreja realmente se tornou uma comunidade global. Mas esse ainda não era o reino perfeito de Deus. Tanto que, logo, eles provocaram as duas guerras mundiais maiores da história. Então, alguns servos de Deus, como Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Jürgen Moltmann, se dedicaram a estudar novamente as profecias das Escrituras e trouxeram uma nova esperança para o reino de Deus, sobre o reino de Deus, que agora já está dando seus sinais cada vez mais e mais. E essa história continua com você.